Mãe solteira perde chance incrível a mandar mensagem errada para milionário. Clara podia sentir o peso do mundo em suas costas. A pequena cidade onde morava, com suas ruas de pedra e casas de telhado vermelho, nunca foi fácil para uma mãe solteira. O sol mal nascia e já estava de pé, correndo para preparar o café, dar comida aos filhos e se preparar para mais um dia. Rafael, seu filho mais velho, brigava com a irmã, a pequena Sofia. Enquanto ela tentava orientar as crianças entre os barulhos da TV e os comentários de um pai ausente que mal ligava. Tudo isso se somava à sua rotina extenuante. A verdade é que Clara sonhava. Em segredo, cultivava o desejo de abrir uma loja de artesanato, onde poderia exibir suas criações, feitas com amor e dedicação, nas horas frágeis que lhe restavam. Mas sempre que tentava arrumar um plano, as contas apareciam na forma de luz, água e comida. O sonho se tornava um eco distante, quase uma ilusão. Naquela tarde, enquanto tentava enviar uma mensagem para sua amiga de infância, Clara, em um momento de distração, digitou o número errado. O simples "Oi, amiga, tô tão desanimada, a vida não está fácil e eu só queria abrir minha loja de artesanato", mas com as contas batendo na porta, se transformou em um evento inesperado. O destinatário não era a amiga Marta, mas Lucas, um milionário que naquele instante estudava oportunidades de caridade no Brasil. Ele estava confuso, mas ao mesmo tempo imensamente tocado pelas palavras sinceras. Lucas leu a mensagem com olhos atentos. Era um mistério, a sinceridade daquela mãe que lutava para criar duas crianças em um mundo que parecia tão cruel, o fez hesitar e decidir responder. O que começou como uma troca casual de mensagens rapidamente se transformou em algo mais profundo. Clara, mesmo sem saber do seu status, sentia-se à vontade conversando com ele. E eles trocavam histórias, risadas e uma cumplicidade que a vida não lhe permitira há anos. Mas Lucas guardava segredos. Por trás daquela fachada de milionário caridoso, havia um homem preso às expectativas de uma família influente, que exigia dele mais do que ele poderia suportar. Conversas sobre o futuro da empresa e jantares de gala nunca deixavam espaço para quem ele realmente era. Ao se aproximar de Clara, Lucas tinha certeza que ali, naquele universo simples e real, poderia ser ele mesmo, ainda que tivesse uma sombra de presságios pairando. Um dia, enquanto Clara se preparava para um evento em que Lucas a convidou, sua antiga rival do colégio surgiu. Eliane sempre teve um jeito de cutucar, de escavar feridas. Por conta de uma nova fofoca, ameaçava expor a verdade sobre o novo amigo dela. Isso gerou um nó na garganta de Clara. Ela precisava decidir: revelar a Lucas quem ela era realmente ou proteger a delicadeza daquela amizade que já começava a florescer. E o que aconteceria se Lucas confrontasse os fantasmas do seu passado? O coração dela disparava ao pensar na inevitabilidade daquela situação. O que Clara fará quando o segredo se tornar impossível de esconder? E será que o amor que lentamente brotava entre eles resistiria às tempestades que estavam por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso que fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara se sentia em um turbilhão. A sombra da rivalidade com Eliane se misturava ao brilho da nova amizade que surgia com Lucas. O nó na garganta aumentava enquanto ela se olhava no espelho, os olhos indicando o conflito interno. Se apenas pudesse ter um momento de paz, um instante em que não precisasse escolher entre a verdade e a proteção. Mas a vida parecia ter outros planos. Naquele mesmo dia, Clara recebeu uma mensagem inesperada de Lucas. Estou ansioso para te ver hoje. Espero que você esteja tão linda quanto suas palavras. Um sorriso involuntário apareceu em seu rosto, mas logo foi seguido por uma onda de nervosismo. O que ela diria? O evento estava prestes a começar. Clara se arregalou ao entrar no salão decorado com flores e luzes cintilantes. As risadas e conversas se misturavam em um som vibrante, mas sua atenção estava completamente voltada para a entrada. E então, ele apareceu. Lucas, com o sorriso encantador que havia se tornado seu refúgio, a puxou para dançar. Ela se sentia nas nuvens, como se realmente pudesse voar. Mas ao girá-la suavemente, Clara percebeu um grupo de pessoas conversando ao fundo, com olhares direcionados para ela. Um deles era Eliane, com um sorriso malicioso, e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que será que ela disse? O que Eliane estava preparando? As músicas tocavam, as luzes piscavam, e uma sensação de tensão crescente a envolvia. De repente, Eliane se aproximou, interrompendo o momento entre Clara e Lucas. Oi, Clara! Que bom que você veio. Estava falando sobre você ontem, sobre o seu novo amigo. Ela pronunciou a palavra com um desdém que a fez tremer. Os murmurinhos ao redor se tornaram mais altos, e o olhar de Lucas mudou, de encantado a levemente confuso. Que amiga sou eu? Clara perguntou, tentando manter a compostura, mas seu coração batia forte. O que Eliane estava prestes a revelar. Lucas parecia apreensivo, e Clara podia sentir o peso daquela revelação se aproximando. E então, Eliane, com um sorriso que parecia uma cobra prestes a atacar, deixou escapar uma bomba. Você não contou ao Lucas, né? Afinal, ele é só um milionário em busca de caridade. E você, mãe solteira, sem um tostão e cheia de sonhos. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Clara se sentiu exposta. Um filme passando pela sua mente. A indignação misturada com o medo se enredava dentro dela. Mas o impacto real estava por vir. Lucas, que tinha se distanciado um pouco, agora a fitava com uma expressão cada vez mais complicada. Clara, o que ela está dizendo? As palavras dele eram como lâminas. Clara sentiu seu estômago revirar. É só uma mentira, Lucas. Você sabe. Ela tentava se manter firme, mas a cada segundo ele parecia mais confuso. Eu sou uma mãe solteira, sim, mas isso não define quem eu sou. Nesse momento, algo mudou. Um homem poderoso, com um passado conhecido, estava prestes a desmoronar a fachada da vida de Clara. Eu preciso saber tudo sobre você, Clara.
Este seu sonho é real? Ele não estava apenas perguntando sobre o seu desejo de abrir a loja. Ele estava questionando tudo. E como se o universo estivesse conspirando para dar uma volta ainda mais dramática naquela noite, o celular de Clara vibrou. Ela olhou para a tela e congelou. Era uma mensagem de seu ex-marido com uma só frase: "Eu estou de volta e quero ver vocês." O mundo de Clara desabou em um segundo. O que isso significava? Ela virou-se para Lucas, segurando o celular com mãos trêmulas, sem saber como explicar. E assim, o que era um sonho dissipava-se em uma montanha russa de emoções. Amor, insegurança, passado não resolvido. Agora, ela precisava decidir. Poderia dar uma chance a eles ou deveria se proteger do segredo que iria lançá-los em um abismo? O que aconteceria agora? Ela tinha um futuro brilhante pela frente. Mas toda a verdade parecia pronta para sair das sombras. Clara balançou a cabeça e olhou para Lucas. O que ele pensaria agora? Clara balançou a cabeça, ainda atordoada, enquanto o celular vibrou em suas mãos. Era como se o tempo tivesse desacelerado e cada batida de seu coração soasse ensurdecedor. Lucas a olhava, confuso, a expressão dele misturando preocupação e curiosidade. Aquele momento poderia ser um divisor de águas, mas o que ela não sabia era que uma sombra ainda mais profunda se aproximava. "Lucas, espera! Deixa eu explicar." Clara sentia suas pernas tremerem. O olhar dele a penetrava, e era ali que a verdade parecia querer desmascarar sua frágil fortaleza. E então, como se o universo tivesse decidido que a noite precisava de mais drama, o salão, que estava vibrante com risos e danças, foi tomado por um grito que cortou o ar. "Socorro! Alguém! Por favor, ajude!" A voz de uma mulher ecoou, fazendo todos pararem. Clara virou-se e viu uma figura conhecida se aproximando, pálida e tremendo. Era sua amiga Marta, rosto ensanguentado, uma ferida aberta no braço. Os olhares de todos se voltaram para ela, e o ambiente se transformou em um mar de incertezas. Eu vi um acidente. O carro estava descontrolado. Ele... A amiga gaguejou, os olhos arregalados com terror. O tumulto começou a se espalhar e murmúrios surgiram. "Um carro descontrolado? Em que rua?" perguntou alguém da multidão, já sacando o celular para chamar a emergência. Clara sentia seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Isso não fazia parte da noite de sonhos que ela havia imaginado. Lucas se adiantou. Sua postura mudou, como se o milionário caridoso tivesse se transformado em um defensor. "Vamos! Onde você viu isso?" Ele se apressou até Marta, enquanto Clara hesitava, presa entre o desejo de ajudar e a realidade de seu mundo desmoronando. Foi então que Marta, com um olhar perdido, virou-se para Clara e, em um sussurro cheio de dor, disse: "Clara, você precisa saber. O carro era do seu ex-marido." Um choque absoluto tomou conta de Clara. O tempo parou. O ar se espremeu em seus pulmões. Seu corpo parecia açoitado pela maré de emoções que a inundavam. "Não! Isso não pode ser verdade! Não pode!" Ela balançou a cabeça, mas lá no fundo, uma voz sussurrava que poderia sim. A verdade havia catapultado os fantasmas de seu passado para a frente, e agora tudo parecia desmoronar em cascata. O ambiente encheu-se de agitação, pessoas se movendo, outras se afastando. Lucas, quando ouviu a revelação, parou. A expressão dele mudou, algo entre o choque e a preocupação. "Clara, você não me disse." Ele tentou se aproximar,
mas a força do momento separava. Precisamos ir até o hospital. Ela queria gritar, queria se perguntar como um momento tão especial tinha se transformado em caos. O medo de perder tudo o que estava construindo, a relação que mal começara a florescer com Lucas, tudo se misturava. O ex-marido, a rivalidade com Eliane, a pressão de um milionário caridoso. Seus mundos agora estavam interligados de uma maneira que ela nunca tinha previsto. Enquanto Clara lutava contra suas emoções, o murmúrio da multidão crescia. Lucas, percebendo a transformação da atmosfera, olhou para Clara com um misto de compaixão e dúvida. O que você vai fazer agora? E essa pergunta ressoou como um trovão no coração dela. Quando todas as máscaras caíram, quando tudo se despedaçava ao tour de seu sonho, Clara percebeu que não era apenas sobre ela. Era sobre proteger seus filhos, sua dignidade e agora, talvez, salvar vidas. Ela respirou fundo, um aperto no peito, e antes que pudesse pensar, uma nova decisão se formava em sua mente. O que era mais importante, revelar a Lucas a verdade sobre seu passado ou correr atrás do que realmente importava naquele momento? Mas, antes que pudesse articular uma resposta, o som de sirenes cortou o ar. A noite estava longe de acabar, e uma nova tempestade estava se aproximando. Clara sabia que tudo estava prestes a mudar. Mas o que viria a seguir? O que ela descobriria sobre si mesma, sobre o passado e sobre o homem que ela começava a amar? Uma nova jornada estava prestes a começar. Mas a linha entre passado e futuro nunca foi tão tênue. Clara estava paralisada. O desespero a envolvia e a revelação de Marta ecoava na sua mente. O carro que havia causado o acidente era do seu ex-marido. As sirenes se aproximavam, mas o som mais ensurdecedor era o do seu coração, batendo rápido, em pânico. O que isso significa? Ele está bem? Onde ele está? Ela sabia que essa era uma pergunta sem resposta. Lucas, que antes estava cheio de confiança, agora parecia um homem frágil. Ele olhava para Clara, e o misto de proteção e confusão na expressão dele cortava o coração dela. Clara, precisamos ir! Agora! Ele a puxou pela mão, mas ela hesitou. Não podia simplesmente deixar isso assim. Sem saber, era seu passado que estava de volta e tudo que ela tinha tentado deixar para trás. Lucas, eu preciso saber se ele está bem. A insistência dela era mais um grito interno do que uma afirmação, mas no fundo havia algo mais. Uma consciência de que o que ela havia escondido. A vida de Lucas não era apenas a sua condição de mãe solteira. Havia segredos muito mais profundos e agora o destino parecia forçá-la a confrontá-los de uma vez por todas. Clara, o que você está fazendo? Ele não pode te fazer mal outra vez. As palavras de Lucas a atingiram como uma flecha. Ele falava com tanto fervor que ela sentiu uma onda de proteção, mas ao mesmo tempo um nó apertou ainda mais sua garganta. Antes que pudesse processar tudo, um grupo de pessoas se aglomerou ao redor de Marta, que ainda estava tremendo. Clara observou a amiga ser amparada e, entre a confusão, notou que um familiar estava ali, no meio da multidão. Era Fernanda, uma antiga colega de trabalho que conhecia bem sua história. O olhar de Fernanda era um misto de preocupação e curiosidade, e Clara sentiu um frio na barriga. O que ela sabia? Clara, podemos ajudá-la?
Fernanda perguntou, elevando a voz sobre o tumulto. Desculpe, mas ouvi uma conversa e... Você precisa saber. Ele não está bem. Não pode ser apenas um acidente. O que ela queria dizer? O clima mudou. De repente, não era só uma questão de salvar seu ex-marido. Havia algo mais sombrio no ar, e as palavras de Fernanda pareciam tocar em algo que Clara se recusava a encarar. E, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, Clara percebeu uma expressão de apreensão na face de Lucas. Clara, o que a Fernanda quis dizer? O que você está escondendo? A pressão aumentava e os olhares na multidão se intensificavam. Nada! Eu estou aqui! Ela respondeu, tentando se impor. Só quero saber do meu ex-marido! Mas as palavras pareciam vazias e a verdade pulsava em seu peito como um tambor. Clara lutava, mas o medo do que poderia acontecer se sua vida fosse exposta nessa noite escura a afligia. Marta, quase se recuperando, olhou para Clara com um brilho de urgência nos olhos. Ele me contou coisas, Clara. Coisas que você precisa saber. O murmúrio ao redor aumentou. As pessoas estavam prestando atenção, curiosas. E Clara se sentiu exposta, como se uma tela tivesse sido levantada sobre sua vida íntima. E se eu estiver certa? A voz de Fernanda quebrava a tensão. Clara, precisamos ir embora. O que aconteceu nos últimos anos está prestes a ser revelado. O olhar dela tinha um peso que era quase palpável. E o que mais estava por trás daquela frase? Um frio percorreu a coluna de Clara. Luzes e sombras se misturavam e o pânico se instalou. Ela tinha a sensação de que o passado estava prestes a colidir de forma imprevisível com o presente. O que ela não soubera, o que tinha mantido em segredo, agora poderia vir à tona. E então a sirene de uma ambulância soou, interrompendo todos. Uma luz brilhante iluminou seus rostos ansiosos, e a multidão começou a se dispersar, como se a realidade agora a chamasse. E Clara soubesse que não havia volta. O passado estava à espreita, e a verdade emergiria. Ela tinha certeza disso. No meio da confusão, a única coisa que restou era o que Fernanda sabia que ninguém mais sabia. O que mais poderia ser revelado naquela noite sombria? Clara olhou para Lucas e a incerteza entre eles era aterrorizante. Aquele momento não seria esquecido, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Ela precisava de respostas, mas quem estava pronta para o que estava prestes a ser revelado? Uma reviravolta estava no horizonte, e tudo o que ela amava poderia desmoronar. Clara estava paralisada. O desespero a envolvia, e a revelação de Marta ecoava na sua mente. O carro que havia causado o acidente era do seu ex-marido. As sirenes se aproximavam, mas o som mais ensurdecedor era o do seu coração, batendo rápido em pânico. O que isso significa? Ele está bem? Onde ele está? Ela sabia que essa era uma pergunta sem resposta. Lucas, que antes estava cheio de confiança, agora parecia um homem frágil. Ele olhava para Clara e o misto de proteção e confusão na expressão dele cortava o coração dela. Clara, precisamos ir agora! Ele a puxou pela mão, mas ela hesitou. Não podia simplesmente deixar isso assim, sem saber. Era seu passado que estava de volta, e tudo o que ela tinha tentado deixar para trás. Lucas, eu preciso saber se ele está bem.
A insistência dela foi um grito interno do que uma afirmação. Mas no fundo, havia algo mais. Uma consciência de que o que ela havia escondido da vida de Lucas não era apenas a sua condição de mãe solteira. Havia segredos muito mais profundos. E agora o destino parecia forçá-la a confrontá-los de uma vez por todas. E como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, Clara percebeu uma expressão de apreensão na face de Lucas. Clara! O que a Fernanda quis dizer? O que você está escondendo? A pressão aumentava e os olhares na multidão se intensificavam. Nada, eu tô aqui. Ela respondeu tentando se impor. Só quero saber do meu ex-marido. Mas as palavras pareciam vazias e a verdade pulsava em seu peito como um tambor. Clara lutava, mas o medo do que poderia acontecer se sua vida fosse exposta nessa noite escura a afligia. Marta, quase se recuperando, olhou para Clara com um brilho de urgência nos olhos. Ele me contou coisas, Clara, coisas que você precisa saber. O murmúrio ao redor aumentou. As pessoas estavam prestando atenção, curiosas, e Clara se sentiu exposta, como se uma tela tivesse sido levantada sobre sua vida íntima. E se eu tiver certa? A voz de Fernanda quebrava a tensão. Clara, precisamos ir embora. O que aconteceu nos últimos anos está prestes a ser revelado. O olhar dela tinha um peso que era quase palpável. E o que mais estava por trás daquela frase? Um frio percorreu a coluna de Clara. Luzes e sombras se misturavam e o pânico se instalou. Ela tinha a sensação de que o passado estava prestes a colidir de forma imprevisível com o presente. O que ela não soubera, o que tinha mantido em segredo, agora poderia vir à tona. E então, a sirene da ambulância soou, interrompendo todos. Uma luz brilhante iluminou seus rostos ansiosos, e a multidão começou a se dispersar, como se a realidade agora a chamasse, e Clara soubesse que não havia volta. O passado estava à espreita, e a verdade emergiria. Ela tinha certeza disso. No meio da confusão, a única coisa que restou era o que Fernanda sabia, que ninguém mais sabia. O que mais poderia ser revelado naquela noite sombria? Lucas, percebendo a agitação na multidão, virou-se para Clara, preocupado. Clara, o que você está esperando? Se ele está machucado, precisamos ir. Mas Clara sentia que havia algo mais, como se o mundo à sua volta estivesse prestes a desabar. Ela viu Marta se afastar, visivelmente abalada, enquanto uma nova onda de pessoas chegava ao salão. Nesse momento, uma mulher de cabelos negros e um olhar gélido se aproximou. É a Sílvia, a irmã do ex-marido de Clara. O olhar dela era carregado de desdém e raiva. Olha quem decidiu aparecer! Ela disparou e a tensão no ar aumentou. Clara sentiu seu coração afundar. O que essa mulher fazia ali? Sílvia, isso não é hora para conflitos. Lucas interveio. Mas sua voz soava como um eco distante. Para Clara, nada mais parecia relevante. Apenas a presença daquele espírito maligno que seu ex-marido sempre trouxera consigo. Você ainda se acha melhor que os outros, achando que pode esconder quem realmente é? Sílvia continuou, e os murmúrios na multidão aumentaram. Eu sei a verdade sobre você, Clara. E se você quiser que seu passado continue enterrado, melhor se apressar. Clara, em choque, sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer? Perguntou, tentando manter a voz firme. O que ele me contou? O que você fez para se livrar dele? Você realmente achou que poderia simplesmente esquecer? Ele não está apenas machucado, ele está preso.
As revelações de Sylvia eram cuchas e cortantes. Clara não conseguia processar o que havia acontecido com seu ex-marido, que ela não soubesse. A multidão observava, a tensão girando em torno deles como um furacão. O estômago de Clara se revirou. "Você está mentindo!" ela gritou. Mas a dúvida havia se enraizado em seu ser. Ela olhou para Lucas, que estava tão confuso quanto ela. "Lucas! Eu nunca soube disso!" "Clara, o que ela está tentando dizer?" Lucas perguntou, e a urgência em sua voz fazia o ar ao redor brilhar com expectativa. O olhar de Clara pulsava entre a necessidade de explicar e o medo de uma verdade que não estava pronta para enfrentar. Mas antes que pudesse responder, o som de um impacto cortou o ar. Um carro não parou, avançando na direção do evento, atropelando tudo em seu caminho. As pessoas gritaram e correram. Clara e Lucas jogaram-se para o lado. O vidro estilhaçado voou por todo lugar. Clara sentiu uma explosão de adrenalina enquanto o carro arrastava a dor do seu passado de uma forma devastadora. Quando tudo parou, ela se viu deitada no chão, com o mundo ao seu redor em frangalhos. Lucas estava a seu lado, uma expressão de desespero estampada no rosto. O que havia ocorrido? O que ela faria agora? O carro que havia devorado tudo à sua frente trouxe com ele não apenas a destruição, mas a possibilidade de que o passado que tanto temia estava mais vivo do que nunca. Clara estava paralisada. O desespero a envolvia e a revelação de Marta ecoava na sua mente. O carro que havia causado esse acidente era do seu ex-marido. As sirenes se aproximavam, mas o som mais ensurdecedor era o do seu coração, batendo rápido, em pânico. O que isso significa? Ele está bem? Onde ele está? Ela sabia que essa era uma pergunta sem resposta. Lucas, que antes estava cheio de confiança, agora parecia um homem frágil. Ele olhava para Clara, e o misto de proteção e confusão na expressão dele cortava o coração dela. "Clara, precisamos ir, agora!" Ele a puxou pela mão, mas ela hesitou. Não podia simplesmente deixar isso assim, sem saber. Era seu passado que estava de volta. E tudo que ela tinha tentado deixar para trás. "Lucas, eu preciso saber se ele está bem." A insistência dela era mais um grito interno do que uma afirmação. Mas, no fundo, havia algo mais. Uma consciência de que o que ela havia escondido da vida de Lucas não era apenas a sua condição de mãe solteira. Havia segredos muito mais profundos, e agora o destino parecia forçá-la a confrontá-los de uma vez por todas. Como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, Clara percebeu uma expressão de apreensão na face de Lucas. "Clara, o que a Fernanda quis dizer? O que você está escondendo?" A pressão aumentava e os olhares na multidão se intensificavam. "Nada! Eu estou aqui!" ela respondeu, tentando se impor. "Só quero saber do meu ex-marido." Mas as palavras pareciam vazias e a verdade pulsava em seu peito como um tambor. Clara lutava, mas o medo do que poderia acontecer se sua vida fosse exposta nessa noite escura a afligia. Marta, quase se recuperando, olhou para Clara com um brilho de urgência nos olhos. Ele me contou coisas, Clara. Coisas que você precisa saber." O murmúrio ao redor aumentou.
As pessoas estavam prestando atenção, curiosas, e Clara se sentiu exposta, como se uma tela tivesse sido levantada sobre sua vida íntima. E se eu estiver certa? A voz de Fernanda quebrava a tensão. Clara, precisamos ir embora. O que aconteceu nos últimos anos está prestes a ser revelado. O olhar dela tinha um peso que era quase palpável. E o que mais estava por trás daquela frase? Um frio percorreu a coluna de Clara. Luzes e sombras se misturavam e o pânico se instalou. Ela tinha a sensação de que o passado estava prestes a colidir de forma imprevisível com o presente. O que ela não soubera, o que tinha mantido em segredo, agora poderia vir à tona. E então, a sirene do ambulância soou, interrompendo todos. Uma luz brilhante iluminou seus rostos ansiosos, e a multidão começou a se dispersar, como se a realidade agora a chamasse. E Clara soubesse que não havia volta. O passado estava à espreita, e a verdade emergiria. Emma tinha certeza disso. No meio da confusão, a única coisa que restou era: o que Fernanda sabia que ninguém mais sabia? O que mais poderia ser revelado naquela noite sombria? Lucas, percebendo a agitação na multidão, virou-se para Clara preocupado. Clara, o que você está esperando? Se ele está machucado, precisamos ir. Mas Clara sentia que havia algo mais, como se o mundo à sua volta estivesse prestes a desabar. Ela viu Marta se afastar, visivelmente abalada, enquanto uma nova onda de pessoas chegava ao salão. Nesse momento, uma mulher de cabelos negros e um olhar gélido se aproximou. Era a Silvia, a irmã do ex-marido de Clara. O olhar dela era carregado de desdém e raiva. Olha quem decidiu aparecer! Ela disparou, e a tensão no ar aumentou. Clara sentiu seu coração afundar. O que essa mulher fazia ali? Silvia, isso não é hora para conflitos. Lucas interveio. Mas sua voz soava como um eco distante. Para Clara, nada mais parecia relevante. Apenas a presença daquele espírito maligno que seu ex-marido sempre trouxera consigo. Você ainda se acha melhor que os outros? Achando que pode esconder quem realmente é? Silvia continuou, e os murmúrios na multidão aumentaram. Eu sei a verdade sobre você, Clara. E se você quiser que seu passado continue enterrado, melhor se apressar. Clara, em choque, sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer? Perguntou, tentando manter a voz firme. O que ele me contou? O que você fez para se livrar dele? Você realmente achou que poderia simplesmente esquecer? Ele não está apenas machucado. Ele está preso. As revelações de Silvia eram coxas e cortantes. Clara não conseguia processar. O que havia acontecido com seu ex-marido que ela não soubesse? A multidão observava, a tensão girando em torno deles, como um furacão. O estômago de Clara se revirou. Você está mentindo! Ela gritou, mas a dúvida havia se enraizado em seu ser. Ela olhou para Lucas, que estava tão confuso quanto ela. Lucas, eu nunca soube disso. Clara, o que ela está tentando dizer? Lucas perguntou, e a urgência em sua voz fazia o ar ao redor brilhar com expectativa. O olhar de Clara pulsava entre a necessidade de explicar e o medo de uma verdade que não estava pronta para enfrentar. Mas antes que pudesse responder, o som de um impacto cortou o ar.
Um carro não parou, avançando na direção do evento, atropelando tudo em seu caminho. As pessoas gritaram e correram. Clara e Lucas jogaram-se para o lado. O vidro estilhaçado voou por todo lugar. Clara sentiu uma explosão de adrenalina, enquanto o carro arrastava a dor do seu passado, de uma forma devastadora. Quando tudo parou, ela se viu deitada no chão, com o mundo ao seu redor em frangalhos. Lucas estava a seu lado, uma expressão de desespero estampada no rosto. O que havia ocorrido? O que ela faria agora? O carro que havia devorado tudo à sua frente trouxe com ele não apenas a destruição, mas a possibilidade de que o passado que tanto temia estava mais vivo do que nunca. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Lucas começou a sangrar. Ele se levantou para ajudar Clara, mas sentiu uma dor aguda na barriga. Ele tinha sido atingido por estilhaços de vidro e o sangue escorria pela sua camisa. Clara! Ele gemeu, a voz falhando. Clara sentiu o pânico subir como uma onda. Lucas, não, por favor! Ela se aproximou dele, temendo o pior. Mas o que mais a deixou atordoada foi ver Sylvia em pé, observando tudo com um olhar de satisfação. Eu sempre soube que ele não era o certo para você, ela disse, como se o que estava acontecendo fosse um jogo. As sirenes se aproximavam, mas ao invés de conforto, Clara sentiu um frio na espinha. O que Sylvia sabia? E por quê? Onicia está por trás de tudo aquilo. Silêncio e gritos misturavam-se, enquanto Clara tentava proteger Lucas. Mas a verdade estava para vir à tona. Uma tempestade se formava e tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Clara olhou para o rosto de Lucas e naquele instante tudo ficou claro. Ela precisava descobrir do que realmente Sylvia era capaz, antes que o passado a consumisse de uma vez por todas. Clara estava paralisada. O desespero a envolvia e a revelação de Marta ecoava na sua mente. O carro que havia causado o acidente era do seu ex-marido. As sirenes se aproximavam, mas o som mais ensurdecedor era o do seu coração, batendo rápido, em pânico. O que isso significa? Ele está bem? Onde ele está? Ela sabia que essa era uma pergunta sem resposta. Lucas, que antes estava cheio de confiança, agora parecia um homem frágil. Ele olhava para Clara e um misto de proteção e confusão na expressão dele cortava o coração dela. Clara, precisamos ir agora! Ele a puxou pela mão, mas ela hesitou. Não podia simplesmente deixar isso assim, sem saber. Era seu passado que estava de volta e tudo o que ela tinha tentado deixar para trás. Lucas, eu preciso saber se ele está bem. A insistência dela era mais um grito interno do que uma afirmação. Mas no fundo, havia algo mais. Uma consciência de que o que ela havia escondido da vida de Lucas não era apenas a sua condição de mãe solteira. Havia segredos muito mais profundos. E agora o destino parecia forçá-la a confrontá-los de uma vez por todas. E como se tudo estivesse se desenrolando. Em câmera lenta, Clara percebeu uma expressão de apreensão na face de Lucas. Clara, o que a Fernanda quis dizer? O que você está escondendo? A pressão aumentava e os olhares na multidão se intensificavam. Nada, eu tô aqui. Ela respondeu tentando se impor. Só quero saber do meu ex-marido. Mas as palavras pareciam vazias e a verdade pulsava em seu peito como um tambor. Clara lutava, mas o medo do que poderia acontecer se sua vida fosse exposta nessa noite escura a afligia. Marta,
Quase se recuperando, olhou para Clara com um brilho de urgência nos olhos. Ele me contou coisas, Clara. Coisas que você precisa saber. O murmúrio ao redor aumentou. As pessoas estavam prestando atenção, curiosas, e Clara se sentiu exposta, como se uma tela tivesse sido levantada sobre sua vida íntima. E se eu estiver certa? A voz de Fernanda quebrava a tensão. Clara, precisamos ir embora. O que aconteceu nos últimos anos está prestes a ser revelado. O olhar dela tinha um peso que era quase palpável. E então, sem aviso prévio, as luzes do salão se apagaram. O lugar mergulhou em escuridão e gritos de pânico ecoaram. Clara sentiu uma mão gelada tocar seu braço. Era Lucas, tentando se manter por perto. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo. Não sei, respondeu Clara. Mas em seu íntimo, a sombra de uma verdade aterrorizante começou a rondá-la. Com um estalo, a luz voltou repentinamente, mas fora do comum. O que iluminaram agora eram não apenas rostos apreensivos, mas também figuras imensas. Clara andou alguns passos à frente, tentando ver a causa do tumulto. E então ela viu. A figura traçava um caminho até eles. Era o seu ex-marido, de pé, inteiro, apesar das notícias sobre o acidente. O que fez o coração dela disparar foi não apenas a sua presença, mas o olhar nos olhos dele. Era a mesma raiva e frustração que ela conhecia tão bem. Mas o que a deixou em choque, paralisada, foi o que ele segurava em sua mão. Um celular. Surpresa, Clara! Ele gritou. Achei que você nunca mais me veria. E olha só quem está aqui também. Nesse instante, os murmúrios na multidão aumentaram. Ele girou o telefone de modo que todos pudessem ver. Clara sentiu seu mundo desabar ao olhar. A tela mostrava uma gravação e na imagem estavam Clara e Lucas dançando juntos no evento. Mas não era só isso. A gravação estava acompanhada de um conteúdo explosivo. Mensagens entre Clara e Lucas, trocadas antes mesmo do acidente, revelando sentimentos profundos e planos que ela nunca teve coragem de compartilhar antes. Isso é só o começo, ele continuou. A risada de um lunático ecoando no salão. A verdade é que tudo que você se esforçou para esconder virá à tona. É hora de você encarar o que realmente é mãe solteira. Uma onda de murmúrios percorria a multidão. Olhares de reprovação e curiosidade se misturando, enquanto Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. Ela olhava para Lucas, buscando um pedaço de esperança, mas viu apenas confusão. A batida do seu coração quase a deixava surda. Clara, o que está acontecendo? Lucas disparou, sua voz principalmente marcada pela incredulidade. O que é isso? E enquanto Clara tentava articular uma resposta, o terror começou a se espalhar. Silêncio tomou conta de todos quando seu ex-marido ergueu o celular, pronto para expor mais, como se a verdade fosse uma arma de destruição em massa. Vou te mostrar como você nunca deveria ter me deixado. E a realidade se tornava mais insuportável a cada segundo. Clara percebeu que não era apenas o que ela mais temia que estava prestes a ser revelado. Era o que ela mesma havia escondido há anos. A história de um amor que se transformou em pesadelo. E o que ela tinha perdido em troca de liberdade. Uma nova seiva de raiva emergia na mente de Clara. O que ela faria agora? Em quem poderia confiar?
A noite que havia começado cheia de esperança agora explodia em 1000 pedaços. E no fundo, Clara sabia que essa era apenas a primeira mancha. Pelo seu futuro, pela sua verdade, estava apenas começando. Clara hesitava, sem saber o que fazer. O peso das revelações de Sylvia a sufocava. E a multidão da festa parecia confundir-se em um eco de murmúrios, olhares e sussurros. O ex-marido ali de pé, segurando o celular como uma arma, apontava como se estivesse prestes a disparar uma verdade explosiva. Lucas, ao seu lado, estava atônito, os olhos arregalados em confusão. "O que você fez, Clara?" ele perguntou, a voz tremendo. Eu não sei o que ela está falando." Tentou se defender, mas as palavras saíam sem força. Ela olhou ao redor, buscando apoio, mas a expressão dos que a rodeavam estava se transformando de curiosidade para julgamento. A sombra que antes parecia distante agora se aproximava e Clara sentiu um nó na garganta. "É hora de você encarar a verdade", disse o ex-marido com um sorriso sarcástico. Então, sem hesitar, ele apertou um botão no celular e a tela se acendeu. Uma gravação começou a passar para todos. Eram mensagens trocadas entre ela e Lucas, rindo e sonhando juntos. Clara ficou paralisada. Seu coração parou por um segundo, enquanto cada segundo se arrastava, exposto à luz daquelas revelações. Os comentários começaram. "Olha só, a mãe solteira tá se divertindo", sussurrou alguém. "Quem ela pensa que é?" Outra voz disparou, fazendo Clara querer se afundar no chão. Ela viu Lucas se afastar, os olhos cheios de uma dor aguda, como se o mundo tivesse desmoronado ao redor dele. "Lucas, não! Isso não é o que parece!" Clara gritou. Mas a multidão era implacável. Mesmo sua amiga Marta, de pé na frente, parecia mais horrorizada do que solidária. E então, como um furacão, tudo virou. A gravação foi interrompida por um som estrondoso. Uma batida seguida do estalar de vidros quebrando. Era o som de um carro invadindo o local, passando por cima de tudo. Gritos e correria. Clara e Lucas se jogaram de lado instintivamente, suas mãos se entrelaçando em um momento de dura sobrevivência. Mas o que Clara não viu foi fóssil de seu passado que se aproximava. E então, no meio do caos, ela viu algo que a fez congelar. A pessoa do volante. Uma figura familiar. Era sua própria mãe, ao volante, com os olhos vazios e perdidos, descontrolada, enquanto o carro avançava na direção da multidão. Clara gritou. O som se perdendo no tumulto. "Não, não, não!" O pensamento a consumia enquanto processara a cena. O que estava acontecendo? O que ela tinha feito para que tudo estivesse saindo tão terrivelmente errado? As peças do quebra-cabeça se encaixavam em uma imagem distorcida de sua vida. E a verdade que Clara nunca imaginou enfrentar a atingiu com a força de um soco no estômago. Sua mãe não estava apenas na festa. Ela tinha sido enviada pelo seu ex-marido, que agora se revelava não como um homem quebrado, mas como um manipulador. O que era um acidente tornou-se uma arma. As sirenes aumentavam e a luz vermelha piscava. Pessoas gritavam e corriam. O desespero se espalhou como uma onda. Clara olhou para Lucas, que agora estava paralisado, as emoções em seu rosto após a combinação de dor e confusão estavam prestes a estourar. Mas antes que ela pudesse ajudar ou explicar, seus olhos encontraram os de Sylvia. A mulher riu, como se tudo aquilo fosse um grande espetáculo,
aplaudindo o caos. Você realmente achou que conseguiria escapar? É hora de a verdade vir à tona, Clara, Sylvia disse, seus olhos brilhando com uma satisfação sinistra. No fundo, Clara sentia um novo tipo de pânico misturado com raiva. A verdade estava exposta, mas o tempo tinha se distorcido ao seu redor. E quando a realidade se tornava insuportável, Clara percebeu que não era apenas um momento de embaraço. Tudo em sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que deveriam ser sonhos agora se tornava um labirinto escuro. O que vai acontecer agora? Ela se perguntou. Clara sentiu que sua vida havia se destroçado a seu redor. Mas a maior dor era a traição cruenta que ecoava entre eles. O que era amor se tornara rancor, e a verdade ainda estava escondida, à espreita, pronta para surgir. Clara hesitava, sem saber o que fazer. O peso das revelações de Sylvia a sufocava, e a multidão da festa parecia confundir-se em um eco de murmúrios, olhares e sussurros. O ex-marido, ali de pé, segurando o celular como uma arma, apontava como se estivesse prestes a disparar uma verdade explosiva. Lucas, ao seu lado, estava atônito, os olhos arregalados em confusão. — O que você fez, Clara? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu não sei o que ela está falando. Clara tentou se defender, mas as palavras saíam sem força. Ela olhou ao redor, buscando apoio, mas a expressão dos que a rodeavam estava se transformando de curiosidade para julgamento. A sombra que antes parecia distante, agora se aproximava, e Clara sentiu um nó na garganta. — É hora de você encarar a verdade! Disse o ex-marido com um sorriso sarcástico. Então, sem hesitar, ele apertou um botão no celular e a tela se acendeu. Uma gravação começou a passar para todos. Eram mensagens trocadas entre ela e Lucas, rindo e sonhando juntos. Clara ficou paralisada. Seu coração parou por um segundo, enquanto cada segundo se arrastava, exposto à luz daquelas revelações. Os comentários começaram. — Olha só, a mãe solteira está se divertindo, sussurrou alguém. — Quem ela pensa que é? Outra voz disparou, fazendo Clara querer se afundar no chão. Ela viu Lucas se arrastar, os olhos cheios de uma dor aguda, como se o mundo tivesse desmoronado ao redor dele. — Lucas, não! Isso não é o que parece! Clara gritou, mas a multidão era implacável. Mesmo sua amiga Marta, de pé na frente, parecia mais horrorizada do que solidária. E então, como um furacão, tudo virou. A gravação foi interrompida por um som estrondoso. Uma batida, seguida do estalar de vidros quebrando. Era o som de um carro invadindo o local, atropelando tudo em seu caminho. Gritos e correria. Clara e Lucas se jogaram de lado, suas mãos se entrelaçando em um momento de pura sobrevivência. Mas o que Clara não viu foi o responsável por tudo. E então, no meio do caos, ela viu algo que a fez congelar. A pessoa do volante, uma figura familiar. Era sua própria mãe, ao volante, com os olhos vazios e perdidos, descontrolada, enquanto o carro avançava na direção da multidão. Claire gritou, o som se perdendo no tumulto. Não, não! O pensamento a consumia enquanto tentava processar a cena. O que estava acontecendo? O que ela tinha feito para que tudo estivesse saindo tão terrivelmente errado? As peças do quebra-cabeça se encaixavam em uma imagem distorcida de sua vida. E a verdade que Clara nunca imaginou enfrentar a atingiu com a força de um soco no estômago. Sua mãe não estava apenas na festa.
Ela tinha sido enviada pelo seu ex-marido, que agora se revelava não como um homem quebrado, mas como um manipulador. O que era um acidente tornou-se uma arma. As sirenes aumentavam e a luz vermelha piscava. Pessoas gritavam e corriam. O desespero se espalhou como uma onda. Clara olhou para Lucas, que agora estava paralisado. As emoções em seu rosto, após a combinação de dor e confusão, estavam prestes a estourar. Mas antes que ela pudesse ajudar ou explicar, seus olhos encontraram os de Sylvia novamente. A mulher riu, como se tudo aquilo fosse um grande espetáculo, aplaudindo o caos. Você realmente achou que conseguiria escapar? É hora de a verdade vir à tona, Clara. Sylvia disse, seus olhos brilhando com uma satisfação sinistra. No fundo, Clara sentia um novo tipo de pânico, misturado com raiva. A verdade estava exposta, mas o tempo tinha se distorcido ao seu redor. E quando a realidade se tornava insuportável, Clara percebeu que não era apenas um momento de embaraço. Tudo em sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que deveriam ser sonhos, agora se tornava um labirinto escuro. E, como se tudo estivesse conspirando contra ela, um grito cortou o ar. Clara! Era sua irmã Beatriz, que havia chegado correndo, mas não estava sozinha. Ela trazia com ela uma caixa, e quando a abriu, uma luz ofuscante irradiou, iluminando o ambiente. Pega, Clara! Disse Beatriz. A caixa se revelou como um dispositivo com várias luzes piscantes e um botão vermelho enorme no centro. É um rastreador que você enviou para mim. Você me deu antes de ir para o evento. Você precisa saber o que está realmente acontecendo aqui. Todos nós precisamos. E com isso, a noite se iluminou em um novo halo de revelação. Clara sentiu seu mundo girar mais uma vez. O que realmente estava acontecendo? O que seria revelado agora? E se toda a verdade desmoronasse novamente, ainda mais aterradora do que tudo o que já havia enfrentado? Uma nova linha havia sido cruzada e Clara sabia que a tempestade estava apenas começando. Clara estava lá, em pé, com o coração acelerado e a cabeça cheia de pensamentos. O celular do ex-marido brilhava, lançando luz sobre as revelações que estavam prestes a massacrar seu mundo. A multidão estava em choque. Alunos do passado e colegas da escola ao seu redor, com uma expressão de espanto numa mistura de curiosidade e desprezo. Ela se sentia exposta, como se a vida toda estivesse sendo discutida em voz alta no meio daquela festa. Lucas estava ainda mais a nó na garganta, uma mistura de vergonha e desespero. Ela queria gritar e explicar que não era assim, que a vida a havia empurrado para a escuridão. Lucas, mas a voz dela falhou. Foi então que sua irmã Beatriz apareceu, ofegante, com a caixa cintilante em mãos. Clara, olha isso! O tom de urgência dela era como um grito no meio da confusão. A caixa brilhava em contraste com o caos, e Clara, sem saber o que esperar, deu um passo à frente. É um rastreador que você me deu. Lembra? Beatriz disse. Você disse que um dia poderia ser útil. A voz dela estava carregada de esperança, como se aquele objeto simples pudesse carregar toda a condução da situação. Clara, sem pensar duas vezes, agarrou a caixa e a abriu. A luz colorida piscava freneticamente, e um pequeno botão vermelho parecia prometer respostas. Eu não sei se posso fazer isso. Clara hesitou, respirando fundo, enquanto um vento gelado cruzava o salão.
Era como se todos os olhares estivessem prestes a apertar ainda mais o seu peito. Clara, nós precisamos descobrir. Essa é a única chance. Beatriz insistiu, e Clara finalmente percebeu que não podia deixá-los vencer. Não quando tudo o que amava estava em jogo. Ela apertou o botão, sentindo uma onda de eletricidade através dela. Algo começou a brilhar na tela. Imagens de um passado distante começaram a surgir. Conversas que ela nunca havia se permitido lembrar. Mas uma delas em particular capturou seus sentidos. Uma gravação dela com Lucas, rindo, sonhando, traçando planos, tão cheios de esperança. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelas bochechas, enquanto sua mente se debatia entre o que era e o que queria ser. Olha isso, Clara! Isso é você, isso é real. Você não é só uma mãe solteira, Beatriz disse, em meio ao tumulto. E pela primeira vez naquela noite, Clara viu uma saída. Uma luz nas trevas. Silvia, do outro lado, olhou com raiva. Ela podia sentir a incerteza da multidão mudando lentamente. Ela tinha uma escolha. O passado poderia vir à tona, mas o futuro ainda estava nas mãos dela. Chega! Clara gritou, sua voz cortando o ar. Eu posso ser tudo isso, e quem eu sou não é um erro. Sou uma mãe lutadora que precisa de amor, e ninguém pode tirar isso de mim. As pessoas começaram a murmurar, algumas acenando com a cabeça em apoio. Enquanto Lucas se aproximava, o olhar dele mudando de confusão para compreensão. O desespero ainda existia, mas agora havia determinação. Ele tomou a mão de Clara com força. O que aconteceu, aconteceu. Mas você é mais forte do que qualquer revelação. Eu quero enfrentar isso com você. Clara então virou-se para a multidão, o peito cheio de coragem. Sim, sou uma mãe solteira, mas não sou definida por isso. Sou uma sonhadora, uma lutadora, e não deixarei que o meu passado me defina. O tumulto foi silenciado. E enquanto as sirenes se afastavam, Clara sentiu uma onda de esperança. Uma nova história estava prestes a começar. Uma que prometia ser cheia de desafios, mas também de amor. Mas a dúvida sobre o que realmente aconteceu com seu ex-marido ainda pairava no ar. O mistério daquele celular, da manipulação por trás, das sombras. O que mais ela ainda teria que enfrentar? Clara sabia que a batalha estava longe de acabar, mas agora, ao lado de Lucas e Beatriz, ela estava pronta para tudo. Antes de deixar a festa, Clara lançou um olhar para a câmera que havia capturado seus momentos. Essa é só a primeira parte da história. A próxima será ainda mais poderosa. E se você está aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.